não for alguém normal como eu, se você for hétero, eu quero te dizer que Jesus também ama o hétero. Eu quero te dizer que você não vai para o inferno por ser hétero. E eu também acredito que você não escolheu ser hétero. Shalom, Vrahá, paz e bênção a todos. Aqui pastor Valdécio Batista, mais uma vez, entrando com permissão à sua casa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se é a primeira vez, não deixe de deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E se gostar do vídeo, compartilhe para quem você quiser. Mais uma vez, querido, pastor Valdécio Batista aqui, trazendo mais um drama que a igreja tem vivido. Em especial nesse mundo onde nós estamos vendo e convivendo com muita atuação de pastores e supostas pastoras defendendo algumas práticas que não é viável para uma conduta bíblica, evangélica, ou como alguns chamam de cristãos. E nós temos visto a propagação de uma doutrina, a proclamação de um comportamento esse combatido pelas próprias escrituras, e essas escrituras agora estão sendo usadas para supostamente defender aquilo que a Bíblia não defende. E hoje, mais uma vez, estamos aqui falando dessa suposta pastora. Não estou aqui para denegrir a imagem dela, mas estou aqui para compartilhar com você uma opinião minha particular, baseado ou pautado na Bíblia, dentro das observações que essa pastora, que assume um comportamento contrário ao Evangelho, que tem não só uma suposta igreja, mas uma rede de igrejas que está sobre a sua tutela, que está sobre a sua suposta autoridade, e agora ela vem a público dizer que os que estão nesse comportamento contrário à Bíblia é que são normais. E aqueles que estão dentro de um padrão bíblico é que são anormais. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Eu gostaria de saber o que é que você pensa a respeito disso. Como eu tenho dito sempre, a sua opinião, ela é preciosa, ela é importante, independente de eu concordar ou não com a sua opinião e vice-versa. Nós vivemos num país democrático de direito e nós temos sim o direito de darmos a nossa opinião. Eu vou colocar o vídeo desde o início, preste bastante atenção, e eu vou, de certa forma, pausando e comentando aquilo que ela afirma, tá ok? Presta atenção porque eu quero abençoar sua vida, principalmente se você não for alguém normal como eu, se você for hétero. Espera aí. Alguém normal como ela. Ou seja, ser hétero, na concepção dela, é estar na contramão daquilo que ela pensa, defende e tem como comportamento. Aqui ela começa a se contradizer biblicamente, porque a Bíblia vai dizer que Deus fez, deixa eu colocar aqui para a gente ler, Marcos capítulo 10, versos de 2 a 8, dentro do contexto diz assim: aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, Jesus está dizendo: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Agora preste atenção.
Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho, hétero, e fêmea, hétero. Então, dentro do próprio conceito bíblico evangélico que ela defende, ela já começa a se contradizer. Então, não é ou não são os héteros que são anormais, é justamente ao contrário. Porque quando Deus fez Adão e logo na sequência fez Havá, fez Eva, ele fez homem e mulher para que ambos vivessem de maneira hétero, normal, recheados para a glória de Deus, uma casa onde Deus poderia habitar dentro do padrão divino. Não é isso que ela acredita. Vamos continuar ouvindo. Eu quero te dizer que Jesus também ama o hétero. Eu quero te dizer que você não vai para o inferno por ser hétero. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Jesus te ama por ser hétero. Sabe qual é o que eu penso dessa fala? É que ela está querendo criar polêmica. Ela está agindo de maneira sutil, ardilosa, invertendo as polaridades dos comentários ou daquilo que é apontado em cima da prática ou do comportamento deles. Já que existe um apontamento muito grande a respeito dessa prática pelo evangelho considerado pecado inaceitável, ela faz o seguinte, ela coloca agora o que ela defende como normal, como se Deus assim tivesse criado ele para ele e ela para ela, e inverte dizendo que ele para ela e ela para ele é o que é anormal, é o que está fora do padrão bíblico. E eu pergunto, como é que alguém consegue seguir essa doutrina? Mas se ela está, de certa forma, invertendo os valores, e a Bíblia vai dizer em Isaías que ai daquele que chama o mal por bem, o errado por certo e trevas por luz. Nós estamos já vivendo essas dispolaridades, essas inversões de valores. Então ela sutilmente cria polêmica dizendo que o comportamento aceitável para eles é o que é o normal, e aquilo que é normal dentro da criação de Deus passa a ser anormal, e essa anormalidade que é ser hétero não inibe do hétero ser amado por Jesus. Que ser hétero, preste bem a sutileza, que ser hétero não levará ninguém ao inferno, porque Jesus ama o hétero. Percebe a sutileza de inversão? Percebe como está sendo sagaz essas observações que ela está fazendo? Ela está criando um modelo inverso para que as pessoas concebam diferente daquilo que é padrão bíblico. Muito sutil, muito ardilosa. Vamos continuar. E eu também acredito que você não escolheu ser hétero. Eu acredito que você nasceu assim. Inclusive, eu conheço... Olha que sagacidade. Olha como ela está usando de sutileza. Porque no conceito comum do comportamento que ela defende, se atribui a isso algo relacionado a uma decisão, algo que a pessoa decide ou por alguma razão ou outra, e não que a pessoa nasceu daquela forma. Então ela inverte dizendo que mesmo que você não aceite essa questão de ser hétero,
mesmo que você, olha que sutileza, acho muito interessante a sutileza dela. Eu vou colocar de novo para você perceber. E eu também acredito que você não escolheu ser hétero. Eu acredito que você também não escolheu ser hétero. Porque nós defendemos que o comportamento deles é uma escolha. É algo que aconteceu que levou essas pessoas a decidirem por esse comportamento. Aí ela inverte dizendo que ser hétero não é uma escolha. Você nasceu para ser hétero. Mas é lógico isso. Não precisa de uma mente inteligente para compreender que todo ser humano nasceu para ser hétero. E não para ser ao contrário daquilo que ela quer que se engula. Percebe a sutileza? Nós nascemos héteros. O homem nasceu para ela e ela nasceu para o homem, assim sucessivamente. E a própria lei divina, ela vem em pauta justamente para mostrar ao homem o que é pecado, o que agrada, o que desagrada, e dando, através de Cristo, a oportunidade do homem se converter e, através dessa conversão, através dessa graça extraordinária, mudar a vida dessa pessoa, mudar o modus vivendi dessa pessoa. Mas percebe a sutileza que ela está usando? Não caia nessa. Vamos lá. Você nasceu assim. Inclusive, eu conheço alguns ex-héteros que voltaram a ser hétero novamente, que tentaram a tal cura hétero, que subiram monte. Percebe como ela está sendo sutil? Eu vou repetir isso aqui muitas vezes. Héteros que uma vez buscaram, vocês ex-héteros, que se arrependeram e agora voltam a buscar, segundo a opinião dela, através de montes, orações, jejuns, uma prática bíblica, ser héteros. Olha o jogo de palavras, olha como ela está invertendo a polaridade. Na verdade, ela está dando, ou melhor, criando um ibope para ela. E vai que essa onda pega. Porque a ideia por trás disso não é colocar o comportamento delas em jogo, mas o comportamento é tirando eles do alvo e colocando agora os héteros como alvo, para que nós venhamos a sentir na pele o que eles sentem. Mas é totalmente diferente, porque não tem como se colocar no lugar deles dessa forma que ela coloca e sentir alguma coisa. Porque quando nós nos colocamos na posição que agrada a Deus, essas coisas não nos chocam. Agora, quando nós nos colocamos contrário a Deus, à vontade de Deus, e queremos que Deus engula, que Deus concorde com esse comportamento, os que eles sentem não é o peso daquilo que os confronta, mas é o peso do pecado que eles vivem. Eles querem, queridos, olha só, mesmo que eles não fossem apontados ou acusados, se não fossem, vamos colocar dessa forma, criticados na sua forma comportamental de ser, mesmo assim, se ninguém estivesse fazendo isso, eles se sentiriam culpados, porque o pecado traz condenação, não tem como fugir dessa regra. Que oraram, que pediram a Deus para que Deus mudasse a vida deles, inclusive eles achavam que era doença, depois eles começaram a achar que era demônio, então houve... Viu como é que ela sabe usar as palavras? Agora ela está usando as palavras contra o que é normal, contra aquilo que Deus criou. Só que à medida que essas acusações ou essa inversão de valores acontecem, Deus jamais vai concordar com aquilo que Ele mesmo condena. Ele jamais vai aceitar. Ele vai aceitar sim um pecador que vivia em tal comportamento e se arrependeu.
Mas dizer que está em Cristo e vive na mesma prática que é contrário à vontade de Deus, poxa, me poupe, ninguém é otário para cair numa dessa. Eu não creio que tem pessoas com QI, por menor que seja, que vai cair nessa. É o interessante, olha o que é que a Bíblia vai dizer, olha só. Não erreis. 1 Coríntios 6, do 10 ao 12. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você percebe que ele vai aqui descrever parte de comportamentos de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Não adianta a pessoa ter uma boa oratória, um bom conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico não salva ninguém. O que salva é a prática desses mandamentos, é justamente renunciar às corrupções da carne, não ceder às tentações, não se deixar levar pela inclinação carnal. E como eu faço isso? Fazendo a vontade de Deus, praticando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Vamos ver mais um pouquinho e já volto aqui. Muita essa confusão na mente do hétero. Então eu quero te dizer que, como alguém normal, uma mulher gay, pastora de uma igreja... Percebe como a mulher normal, aí ela diz o seu comportamento, aqui que ela acredita. Ela também agora enaltece a sua função e ela vai dizer uma coisa que é, assim, aos olhos de um ouvido que não está muito afinado, parece a coisa mais bela do mundo. Parece o Cristo vivo falando pela boca dessa senhora. Isso é muito danoso. Os nossos filhos, a igreja do Senhor Yeshua, ou seja, do Senhor Jesus, precisa estar muito atento a isto. Vamos continuar. Igreja também tradicional, que aceita, né, também os heterossexuais. Uma igreja tradicional que também aceita os héteros. Porque a igreja normal, a igreja do Cristo vivo, ele até respeita qualquer ser humano. A Bíblia nos diz isso, que nós devemos respeitar qualquer ser humano, mas aceitar comportamentos contrários ao Evangelho, contrários à cristandade, quase que não sai, ao cristianismo, à cristandade. Enquanto a pessoa está visitando, nós podemos ser amigos, nós podemos conversar, travar relacionamento. Agora, aceitar a conduta, não. A gente ama, a gente ajuda, a gente acolhe. Agora, dizer que certo é errado e o errado que é certo, isso não dá. Então ela disse, a inversão das coisas é tão sutil na boca dela que muitas pessoas vão se deixar enganar. Mas os que estão em Cristo não. Olha, vamos continuar. Sexuais, eu quero te convidar. Vou voltar um pouquinho. Eu quero te convidar, tradicional, que aceita, né, também os heterossexuais. Que aceita também os héteros. Eu quero te convidar a conhecer uma graça que te inclui. Quero te convidar a conhecer uma graça que te inclui. E aqui
há um problemaço. Olha o que Gálatas nos orienta. Gálatas 5, do 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é só essa prática que ela está defendendo, mas todas essas coisas que eu acabei de ler, agora e anteriormente, não permite que seja hétero ou não hétero entre no reino celestial, se estiverem em desacordo com a palavra de Deus, se não tiverem passado por um processo espiritual de transformação, se não tiverem nascidos de novo, nascidos do alto, de cima, de Deus. Aí ela vem falar que uma graça que inclui. A graça de Deus, ela é extraordinária. Ela fala assim, olha, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o homem não poderia alcançar a salvação, herdar a vida eterna, pela graça em Cristo Jesus, através pelo processo do nascer de novo, de uma pessoa verdadeiramente arrependida dos seus pecados, que os abandonam, esses herdarão o reino dos céus. E não pegar a palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus e fazer com que ela se adapte ao meu estilo de vida, ao meu comportamento. Somos nós que devemos nos comportar de acordo com a vontade do reino celestial descrita na palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia. Agora, tem uma coisa aqui muito interessante que eu quero chamar a sua atenção, que é sobre mentira. Porque é isso que essa senhora está fazendo. Ela está proclamando uma mentira. Ela está usando de engodo, de astúcia malvada, perversa, para desencaminhar pessoas que estão seguindo de maneira ordeira, estão lutando contra si mesmo, contra esse comportamento, e ela quer então mostrar que eles são certos e que nós é que somos errados. Eu tirei aqui muito rapidamente, esqueci o nome do site, que é alguma coisa relacionada à adoração. Diz assim, um contraste entre os que andam na verdade e os mentirosos. É o próprio Cristo glorificado quem adverte que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Essa advertência foi registrada pelo apóstolo João ao relatar no livro do Apocalipse as visões que teve da parte do Senhor, onde lemos: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Isso é muito sério. Antes o Senhor já havia falado. Aqui está, a primeira referência é Apocalipse 22:15 e a próxima é 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, depois você procura na Bíblia a palavra abominável e você vai ver os mandamentos de Deus que chamam que classificam determinados pecados de abominável, tá? Vai lá, procura. E aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então o que essa senhora anda proferindo é mentira. Em grego é pseudo, é algo que além de ser mentiroso, é falso. E se é falsidade, está fora da condução do Espírito Santo, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos conduziria a toda verdade. O próprio Senhor disse:
E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, tem muita gente que conhece a verdade, entrou até no processo de libertação, mas não foram ainda libertados pelo Cristo ressurreto. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é muito sério. Vamos ver o que é que ela fala mais sobre a tal graça que inclui. Uma graça que o Senhor tem para a sua vida. Mesmo você sendo hétero, Mas a graça é para eles, é para os héteros. A graça de Deus é para aquela pessoa que está num comportamento equivocado. A graça lhe permite ter um encontro com Cristo. Esse encontro com Cristo traz transformação espiritual. Essa transformação espiritual muda o comportamento dessa pessoa para hétero. É assim. Essa graça inclui, mas essa graça não permite levar ninguém para os céus se não estiver dentro de um padrão que essa graça exige. A graça não é de graça. O próprio Senhor Jesus disse pela própria boca do apóstolo Paulo o seguinte, que nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados por bom preço e que nós devemos glorificar a Deus nos nossos corpos. Por isso que aquilo que desonra nossos corpos precisa ser arrancado de nós para que Cristo em nós apareça através do nosso arrependimento, através de uma conduta saudável e pautada na palavra de Deus. Essa é a graça que inclui, mas essa mesma graça que inclui é a graça que vai deixar muita gente fora do reino celestial. Porque a graça de Deus, ela não aceita a permanência do pecador no seu pecado. Muito pelo contrário. A graça de Deus, ela dá condições da pessoa se libertar dos seus pecados. Não vai para o inferno se você ouviu isso a vida inteira. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te ama. Cara, é de uma sutileza espantosa. Ela usa as palavras que nós naturalmente usamos para demovê-los desse comportamento errado. Agora ela está usando a palavra que nós usamos para eles contra nós. Cara, que sutileza. Ó, que sutileza. Mas glória a Deus, não pega todo mundo não. Nem todo mundo vai cair nessa não. Ele te criou assim como você é. Não tem problema se você é homem e gosta de mulher. Se você é mulher e gosta de homem. Jesus te ama assim como você é. Mas não foi para isso que nós fomos criados. Não foi para isso que nós fomos criados. Deus criou homem e mulher. Para que o homem goste de mulher, a mulher goste do homem. Simples. Olha, cara, eu estou aqui impressionado com a sagacidade dela. Jesus te ama. Essa é a palavra que eu tenho para você. É muito interessante. Olha, ela merece um prêmio. Merece um prêmio porque que sagacidade, que sacada que ela teve. Mas aí não cola. Não cola. Não cola, não cola. Eu quero ler aqui um negócio com vocês. Quero ler algumas referências bíblicas. Ela usa de uma sagacidade muito grande. Eu quero ler alguns textos aqui para vocês, tá? Depois você dá uma pausa no vídeo e ver as referências que tem, que meu tempo é muito curto, meu celular tem uma memória muito pequena. Então, olha, lá em Romanos, capítulo 2, verso 4, na João Ferreira de Almeida atualizada diz: ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade, a graça ou a misericórdia de Deus te conduz ao arrependimento. Em Romanos, capítulo 6, versos 1 e verso 15 diz: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Não. Claro que não. Eclesiastes capítulo 8, verso 11 diz: quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os
corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. O que está sendo propagado é o mal, a maldade pela maldade. Deixa eu achar um outro aqui. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 diz: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Então, queridos, isso é só uma pequena palhinha do engodo dessa senhora que se diz pastora. Não tenho nada contra ela, a não ser contra isso que ela acabou de pronunciar. E sai fora que isso é laço. Chuta que é laço. Bom, se foi relevante para você, não deixe de dar um joinha, não deixe de compartilhar. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Não deixe de dar a sua opinião. Dê a sua opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião a esse respeito. Tá bom? Fico por aqui. Shalom Vrahá. Paz e bênção. Fui, família.